No silêncio sufocante do velório, Ana Beatriz, de apenas 25 anos, encarava o impossível. O corpo de sua mãe, Carmen, imóvel e sem vida no caixão. Aquela mulher que sempre fora sua rocha, seu exemplo de força inabalável, agora se despedia para sempre. Os olhos de Ana, inchados de tanto chorar, refletiam não só a dor da perda, mas o vazio aterrador de imaginar um futuro sem sua mãe ao lado. Como seguir em frente quando quem sempre te ensinou a lutar já não está mais aqui? Foi quando o celular de Ana Beatriz vibrou no bolso. Uma chamada desconhecida. "Mãe", ela murmurou, o peito apertado. O mundo ao redor parecia em câmera lenta. A campainha do celular soava como um grito no silêncio pesado do velório. Quando Ana Beatriz atendeu, a voz do outro lado da linha era distorcida, quase irreconhecível. Eu tenho algo para você. É sobre a sua mãe." O telefone caiu das mãos de Ana Beatriz e se espatifou no chão. Ela olhou para o caixão e seu mundo virou de cabeça para baixo. Carmen começou a respirar novamente, seus olhos piscando lentamente. "Mãe", Ana Beatriz sussurrou, os lábios tremendo. A sala explodiu em um tumulto. Gritos, choros de alívio. Algumas pessoas caindo de joelhos enquanto outras pareciam incapazes de acreditar no que viam. Ana Beatriz ficou paralisada, tentando processar o que estava acontecendo. A realidade parecia ter dado um nó, como se o mundo todo tivesse perdido o fôlego. Carmen estava ali, seus olhos finalmente abertos, respirando novamente. Eu não sei o que dizer. Ela está viva." Ana Beatriz sussurrou para ninguém em particular. O caixão foi rapidamente aberto e lá estava Carmen, seus olhos piscando devagar, a pele começando a corar novamente. A sala explodiu em um tumulto. Alguns gritaram, outros choraram em alívio. Ana Beatriz, ainda paralisada, tentava entender o que estava acontecendo. A realidade parecia estar desmoronando ao seu redor. Como poderia ser possível? Carmen parecia tão frágil, mas estava ali, respirando, olhando para ela com um sorriso fraco. Mas mesmo enquanto a sala se transformava em uma confusão de emoção e movimento, Ana Beatriz permaneceu imóvel, tentando processar o milagre diante dela. Carmen abriu os olhos e a olhou com um sorriso fraco. "Meu Deus, filha, eu senti tanto a sua falta." Carmen conseguiu sussurrar, as palavras saindo fracas, mas carregadas de amor. O mundo de Ana Beatriz virou de cabeça para baixo novamente, mas agora com uma centelha de esperança. A dor de perder a mãe, que parecia tão esmagadora, deu lugar a uma nova compreensão. Uma jornada para descobrir como viver sem ela e agora, paradoxalmente, uma nova chance de tê-la de volta. "Isso não pode estar acontecendo", Ana Beatriz murmurou, olhando para a mãe com um misto de incredulidade e terror. "Eu não entendo. Você morreu. Você estava morta." Carmen fez uma careta, como se a dor que sentia fosse mais emocional do que física. "Eu não sei o que aconteceu, filha. Apenas acordei, ali, deitada, naquele caixão, e senti uma força, uma vida, retornando." "Mas como é possível?" Ana Beatriz perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você estava morta, mãe." Carmen fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. "Eu não sei, minha filha. Não sei como explicar. Só sei que estou aqui. E que te amo tanto. Eu também te amo, mãe. Tanto. Mas e agora? O que vamos fazer? Como vamos viver com isso?" Ana Beatriz perguntou, a voz trêmula. "Isso não é normal, não é natural." Carmen abriu os olhos devagar e encarou a filha. Eu não tenho todas as respostas, Ana. Só sei que agora precisamos viver, um dia de cada vez. Aproveitar cada momento juntos." Ana Beatriz engoliu em seco, tentando absorver as palavras da mãe. Como podemos viver com isso, mãe? Com essa segunda chance?" "Eu não sei, filha, mas sei que vamos descobrir juntos. Nós sempre fomos fortes juntos. Vamos encontrar uma forma de seguir em frente." Carmen respondeu,
com um sorriso fraco. Mas, mesmo assim, o que aconteceu naquela noite fatídica continuava a martelar na mente de Ana Beatriz. As perguntas sem resposta, os mistérios que cercavam a morte de sua mãe e sua inesperada volta à vida. Carmen estava viva novamente. Mas por quanto tempo? Como uma pessoa que morreu simplesmente volta à vida? E o que isso significava para o futuro delas? A experiência de Carmen parecia ter deixado marcas não apenas em Ana Beatriz, mas também em todos os presentes. A sala ainda estava em choque, os murmúrios e suspiros de alívio misturados com a incredulidade e a confusão. Ana Beatriz sentiu que sua vida, de repente, estava envolta em um turbilhão de emoções e perguntas. Ela olhou para a mãe sentada ali, olhando ao redor com um leve sorriso no rosto. Carmen parecia um fantasma, não um milagre. Eu não sei como vamos viver com isso, mãe, mas eu prometo que vou estar aqui com você, custe o que custar, Ana Beatriz disse, a voz trêmula, mas carregada de uma determinação que ela nem sabia que tinha. E eu estarei aqui, minha filha. Vamos descobrir juntos, não podemos fugir disso. A vida é assim, cheia de surpresas, Carmen respondeu, um brilho de esperança em seus olhos. E assim, enquanto o sol começava a se pôr lá fora, Ana Beatriz sabia que a história delas estava longe de terminar. Cada dia traria novos desafios e novas respostas, mas com a mãe ao seu lado, ela se sentia mais forte, pronta para enfrentar qualquer coisa que viesse. Mas a descoberta sobre a morte de Carmen e sua volta à vida trazia uma nova onda de perguntas e mistérios. Ana Beatriz precisava descobrir o que realmente aconteceu. Como ela estava viva de novo? E por que ninguém sabia sobre isso? Onde Carmen esteve? As perguntas eram tantas que sua cabeça girava, mas uma coisa era certa. Elas precisavam encontrar as respostas. E isso seria o começo de uma nova jornada. Uma jornada para descobrir o verdadeiro significado da vida e da morte. E como viver depois de tudo o que aconteceu. O celular de Ana Beatriz tocou novamente, quebrando o silêncio da sala. Ela olhou para o visor e viu o número desconhecido que ligou antes. Uma sensação de inquietação tomou conta dela. Será que havia mais informações sobre o que aconteceu com Carmen? E o que mais ela poderia descobrir? Ana Beatriz hesitou por um momento, mas atendeu a chamada. Alô? Ela perguntou, a voz tremendo. Oi, Ana Beatriz. Me desculpe por desaparecer assim, é complicado explicar, mas eu precisava de tempo para processar tudo isso. Eu sou uma amiga da sua mãe, meu nome é Laura. Laura? Ana Beatriz perguntou confusa. Você sabe o que aconteceu com a minha mãe? Por que ela voltou à vida? Laura suspirou do outro lado da linha. É uma longa história, Ana Beatriz. Sua mãe não deveria ter morrido. Há algo sobrenatural nisso tudo. Eu sei que parece impossível, mas existem coisas, forças que não entendemos. A verdade é que sua mãe estava em outro lugar, um lugar onde ninguém pode ir. E ela voltou, por alguma razão. Outro lugar? Ana Beatriz perguntou, a voz soando assustada. Mas o que você quer dizer? É complicado, Ana Beatriz. Eu não posso te dizer tudo agora, mas preciso que você saiba que sua mãe não deveria ter morrido. Eu vou te contar tudo, prometo, mas precisamos de mais tempo. Existe uma verdade por trás disso tudo, uma verdade que pode mudar tudo o que você sabe sobre a vida e a morte. Mas como isso é possível? Ana Beatriz questionou, o nó em sua garganta voltando com força. O que sua mãe estava fazendo nesse lugar? E como ela voltou? Não posso responder a tudo agora, Ana Beatriz. Só preciso que você saiba que estamos investigando isso e que não estamos sozinhos. Há outras pessoas envolvidas, pessoas que têm as respostas. Eu prometo que você terá essas respostas. Só, por favor, tenha paciência. Isso vai mudar tudo, eu prometo. A ligação foi interrompida abruptamente, deixando Ana Beatriz com mais perguntas do que respostas. Ela olhou para o celular, o vazio em sua expressão se transformando em determinação. Havia algo muito maior em jogo aqui, algo além da compreensão dela. E ela sabia que, para encontrar as respostas, teria que descobrir a verdade por trás da morte e volta de sua mãe. A vida de Carmen e Ana Beatriz
nunca mais seria a mesma depois daquela manhã fatídica. O mundo havia virado de cabeça para baixo e a realidade de ambas estava em cacos. Carmen, que acordara milagrosamente de uma aparente morte, agora enfrentava uma luta judicial que parecia não ter fim. O sistema médico, a funerária, até mesmo a polícia estavam envolvidos, questionando a veracidade de sua ressurreição. Era como se para o mundo aquilo não fosse real. Como eles podem achar que tudo isso é mentira, mãe? Ana Beatriz estava inconsolável. Eu vi você lá no caixão. Eu vi seus olhos abrirem. Como eles podem ignorar isso? Carmen tentava acalmá-la, mas era difícil encontrar palavras para confortá-la. A frustração de Ana Beatriz explodia em lágrimas. Eu sei que você estava lá, mãe. Eu vi, mas ninguém acredita em mim. O advogado da família, um jovem ambicioso chamado Lucas, tentou intervir. Ana Beatriz, eu sei que é difícil, mas precisamos focar em como vamos lidar com isso legalmente. As evidências estão a nosso favor, mas precisamos de provas concretas. Lucas tinha razão. Ele era o elo que tentava manter a sanidade naquela situação absurda. Temos que convencer o sistema a aceitar que houve um erro médico. Com os registros revisados e a ajuda de especialistas, podemos provar que houve um equívoco na data da morte. Mas o advogado da funerária, Dr. Ramos, um homem sinistro com ares de desdém, insistia que tudo não passava de um erro médico. Senhora Carmen estava oficialmente morta, e isso é um fato. Como essa mulher pode estar viva agora? Mas ela estava lá, ela acordou. Como pode ser um erro médico se ela está aqui na minha frente? Ana Beatriz gritava, os olhos brilhando de raiva. Dr. Ramos sorriu sarcástico. As evidências que temos são claras, senhora. Sua mãe estava oficialmente morta, e isso é um fato médico. Como você explica essa ressurreição? Carmen lutava para manter a compostura. Eu estava viva, doutor. Eu acordei. Não há outra explicação para isso. Lucas se aproximou tentando suavizar a situação. Carmen, talvez seja melhor deixar as evidências falarem por si mesmas. Mas Dr. Ramos não estava disposto a ceder. As evidências são claras, senhora. Sua mãe estava morta. Isso é indiscutível. Ana Beatriz se sentia à beira do colapso. Eu não sei o que mais dizer, mãe. Ninguém acredita em nós. Carmen apertou a mão de sua filha. Eu estava viva, Ana Beatriz. Eu acordei, e ninguém pode me tirar isso. A luta de Carmen e Ana Beatriz parecia interminável. Eles tinham contra si o sistema médico e legal, mas a verdade estava do lado delas. Carmen não desistiria. Ela sabia que estava viva, que havia acordado de um pesadelo e que deveria lutar para provar isso. A dor de Ana Beatriz era palpável, mas Carmen precisava ser forte por ela e por si mesma. As semanas seguintes foram um tormento. Carmen foi interrogada por médicos, advogados e até pela polícia. Senhora Carmen, você realmente está dizendo que estava viva quando foi encontrada no caixão? Perguntava o advogado deles, o tom frio e desconfiado. Carmen respirava fundo, segurando as lágrimas. Eu estava, sim, doutor. Eu acordei e saí dali. Não há outra explicação. Lucas estava ao lado dela, tentando proteger a integridade emocional de sua cliente. Carmen, você não precisa falar mais do que isso. Podemos deixar as evidências falarem por si mesmas. Mas Dr. Ramos sorria sarcástico. Mas as evidências que temos são claras, senhora. Sua mãe estava oficialmente morta, e isso é um fato. Carmen e Ana Beatriz estavam à beira do colapso, suas esperanças flutuando em uma linha tênue. Eu estava viva, eu estava lá no caixão e acordei. Carmen, firme, olhava diretamente para Dr. Ramos. E ninguém pode me tirar isso. A descoberta do Dr. Wilson, um renomado patologista, finalmente trouxe uma reavaliação ao caso. Ele apresentou novos registros que mostravam erros significativos nos documentos médicos. Senhora Carmen, aqui estão. Os registros mostravam uma data errada de morte. Parece que houve uma confusão com o exame post-mortem. Ana Beatriz e Carmen estavam paralisadas, o alívio finalmente transbordando. Dr. Wilson continuou. Isso é o suficiente para questionar a validade de tudo o que aconteceu. Se sua mãe estava viva quando foi encontrada, então o erro médico é evidente.
Carmen soltou um suspiro, o rosto iluminado por uma mistura de alívio e raiva. Eu sabia, filha. Eu sempre soube. Não importa o que digam, eu estava viva. Ana Beatriz segurou a mão de sua mãe, lágrimas escorrendo por seus rostos. Finalmente a verdade vinha à tona, e as forças externas que tentaram derrubá-las eram reveladas por suas próprias falhas. Era uma vitória, mas uma amarga, cheia de dor e luta. Eu estava viva, filha. Eu estava lá e acordei, repetia Carmen, a voz firme e cheia de determinação. A luta de Carmen e Ana Beatriz agora tinha um novo rumo. A verdade estava finalmente do lado delas, e a injustiça começava a ser corrigida. Mas ainda havia um longo caminho pela frente. A batalha não havia terminado, apenas começava a ganhar novos contornos. A luta não havia terminado para Carmen e Ana Beatriz. Eles ainda enfrentavam o julgamento da sociedade, das pessoas ao redor. Mas agora, Carmen sabia que havia algo maior em jogo. Ela estava viva, e essa nova realidade trouxe consigo um renascimento, uma nova chance para viver e lutar por tudo o que era verdadeiro e precioso. Elas estavam apenas começando essa jornada de cura e recomeço, enfrentando os desafios que ainda viriam, com a força renovada de quem aprendeu que a vida é para ser vivida, não apenas sobrevivida. Ana Beatriz estava esgotada, mas determinada. O dia havia sido exaustivo, repleto de ligações, reuniões com especialistas e advogados, todos tentando encontrar uma maneira de reverter o que parecia um caso perdido. Carmen estava ao seu lado, ainda cheia de dor e com os olhos marejados. Dr. Wilson disse que vai reexaminar todos os documentos, mas pode levar semanas. Lucas informou, enquanto olhava para a pilha de papéis na mesa da cozinha. Ele prometeu que vai nos ajudar, mas não garantiu nada. Ana Beatriz suspirou, sentindo uma frustração crescente. E se eles continuarem ignorando a verdade, Lucas? O que vamos fazer? Lucas olhou para a mãe e filha, sua expressão sincera. Ana Beatriz, precisamos manter a fé. A verdade não pode ser ignorada para sempre. Dr. Wilson é uma autoridade e sua palavra pode ter um peso significativo. Podemos ganhar tempo com isso e, com sorte, o hospital vai ceder. Carmen balançou a cabeça. Eles me enterraram viva, Lucas. Como podem simplesmente ignorar isso? Lucas suspirou, tentando manter a calma. Carmen, eu sei que é injusto, mas precisamos continuar pressionando, buscar mais testemunhas, mais provas. Podemos conseguir um depoimento médico ou um especialista que possa dar credibilidade à sua história. Ana Beatriz olhou para Lucas com uma nova determinação. Vamos tentar um depoimento. Alguém que possa falar pela mãe, que entenda o que aconteceu. Podemos buscar ajuda em outros hospitais, ou até mesmo encontrar um advogado disposto a lutar contra esse hospital. Lucas assentiu. Exatamente. Precisamos agir rápido. Vou começar a fazer mais ligações amanhã de manhã. Não podemos perder mais tempo. O telefone de Lucas tocou, interrompendo o clima tenso. Ele atendeu rapidamente e sua expressão mudou. Oi, Dr. Wilson. Sim, ouvi dizer... Como assim? Entendi. Ok, obrigado por me manter informado. Ele desligou o telefone e olhou para Ana Beatriz e Carmen. Dr. Wilson acabou de me informar que a reavaliação dos documentos confirmou o erro. O hospital finalmente admitiu que houve um erro médico. A autópsia estava incorreta. Carmen e Ana Beatriz se olharam, seus olhos cheios de lágrimas. Isso quer dizer que eles vão corrigir isso, Lucas? Que minha mãe não está realmente morta? Carmen perguntou, sua voz tremendo. Lucas sorriu, um sorriso que não conseguia esconder sua emoção. Sim, Carmen. Eles estão dispostos a reconhecer o erro. Dr. Wilson disse que o hospital vai emitir um novo atestado de óbito e corrigir todas as suas informações médicas. Você finalmente será reconhecida como viva. Ana Beatriz abraçou a mãe com força. Nós conseguimos, mãe. A verdade prevaleceu. Carmen a abraçou de volta, chorando, sua dor finalmente dando lugar à esperança. Eu sabia que estava viva, filha. Sabia que tinha que ser ouvida. Lucas olhou para as duas mulheres, um brilho de alívio em seus olhos. Estamos apenas começando, Ana Beatriz. A luta é longa, mas agora temos uma chance. Não vamos parar por aqui.
Eles passaram o resto do dia comemorando, planejando o próximo passo. Com a admissão do erro médico, a batalha de Carmen parecia finalmente ter um fim em vista. Mas a luta contra a desconfiança e a burocracia ainda estava longe de terminar. À medida que as horas passavam, o clima de celebração foi lentamente sendo sobreposto por uma nova tensão. Ana Beatriz não conseguia parar de pensar sobre o que Dr. Wilson havia mencionado durante a reunião anterior. Ele mencionara um termo estranho que havia encontrado nos registros do hospital, algo que parecia não natural. Não conseguia parar de imaginar o que isso poderia significar. Ao final do dia, enquanto Carmen descansava no quarto e Lucas organizava alguns papéis na sala de estar, Ana Beatriz se isolou no escritório. Deslizou os papéis que Dr. Wilson havia lhe entregue e começou a estudar com mais atenção. Passou por cada detalhe novamente, tentando encontrar algo que não fazia sentido, algo que estivesse fora do lugar. E lá estava, um detalhe aparentemente insignificante nas notas de uma consulta antes da autópsia. As anotações mencionavam uma presença inexplicável no quarto onde Carmen estava internada, algo que ninguém havia notado na época. Ana Beatriz estudou as palavras. Presença estranha, não identificada. Movimento não natural. Seu coração disparou. Poderia isso ser uma indicação de algo sobrenatural? Algo que explicasse o fenômeno de Carmen ter ressuscitado? Perplexa e ao mesmo tempo aterrorizada, Ana Beatriz decidiu procurar por mais informações sobre essas anotações. Será que o hospital sabia de algo que ainda não havia sido revelado? E se houvesse algo além da fraude médica? Um mistério não resolvido que rondava a experiência de Carmen. Algo que não deveria ser apenas uma coincidência. Com o nó apertando em seu estômago, Ana Beatriz prometeu investigar mais a fundo. Ela sabia que a luta estava apenas começando. Não apenas por justiça, mas também pelo mistério que envolvia sua mãe. Algo estava além da explicação lógica, algo que ela precisava desvendar. E com essa nova revelação, a luta de Carmen tomou um novo rumo. Não apenas por justiça, mas também por respostas que desafiavam o entendimento humano. Ana Beatriz ficou acordada a noite toda, revirando os documentos do hospital, tentando entender o que estava diante dela. As anotações sobre a presença estranha, mencionadas nas observações médicas de antes da autópsia, a intrigavam profundamente. Lucas encontrou-a cedo, enquanto ela ainda estava debruçada sobre as pilhas de papéis na mesa da cozinha. Você ainda está acordada? Já é tarde, Ana Beatriz. Lucas disse, preocupado. Ela ergueu os olhos cansados e sorriu fraco. Não consigo dormir, Lucas. Algo aqui não está certo. Essas anotações sobre uma presença estranha parece quase sobrenatural. Lucas franziu a testa, perplexo. Como sobrenatural? Que tipo de presença? Ana Beatriz estendeu a papelada para ele. Olha aqui. Antes da autópsia, havia uma nota sobre uma movimentação não identificada no quarto de Carmen. Algo que não faz sentido. O Dr. Wilson encontrou isso. Ele mencionou que o hospital já sabia disso, mas nunca levou a sério. Será que isso tem a ver com o estado de Carmen? Lucas olhou para as anotações e para Ana Beatriz, tentando fazer sentido disso. Isso é bizarro. E o que você acha? Pode ser algum tipo de erro ou alguém tentando enganar? Ana Beatriz balançou a cabeça. Não sei, Lucas, mas parece muito mais do que um erro médico. Por que ocultar isso? O que isso significa? Lucas pegou os documentos e começou a folhear, tentando formar uma conexão. Talvez isso explique como Carmen sobreviveu. Talvez houve algo além do erro médico que permitiu que ela voltasse. Algo inexplicável, como um fenômeno não natural. A mente de Ana Beatriz girava com as possibilidades. Mas e se isso não for apenas um fenômeno médico? E se tiver algo a ver com... bem... algo mais? Lucas a olhou confuso. Algo mais como o quê? Algo sobrenatural, Lucas. Algo que vai além da medicina ou da lógica. Pode parecer loucura, mas e se houver uma explicação espiritual? Algo que ninguém do hospital sabia? Lucas olhou para os papéis novamente e depois para Ana Beatriz. Você acha que tem algo a ver com essa tal presença estranha? Sim, não posso ignorar isso agora. Se Carmen realmente ressuscitou,
Talvez isso esteja conectado com algo que aconteceu no hospital. Precisamos descobrir o que essa presença estranha significa e por que o hospital não quis falar sobre isso. Lucas suspirou, visivelmente perturbado. Mas como vamos investigar isso? A lógica nos diz que é um erro médico. Mas e se houver algo mais? Como começamos a procurar por algo tão sobrenatural? Ana Beatriz balançou a cabeça, tentando clarear suas ideias. Acho que precisamos procurar por relatos semelhantes. Investigar se outros pacientes passaram por algo parecido. Será que há outros casos documentados de pacientes que ressuscitaram ou tiveram experiências inexplicáveis nos hospitais? Eles passaram o resto do dia tentando encontrar registros de casos similares. Lucas fez várias ligações para antigos médicos e especialistas, enquanto Ana Beatriz fez buscas em arquivos médicos e artigos acadêmicos online. Eventualmente, eles encontraram uma série de casos antigos e estranhos em hospitais, relatos de pacientes que acordaram de comas profundos ou tiveram experiências extracorpóreas que desafiavam a explicação científica. Um desses casos estava relacionado a um hospital na Europa, que havia registrado incidentes semelhantes. A descrição dos eventos era surpreendentemente parecida com a situação de Carmen. Lucas pegou os documentos e trouxe para Ana Beatriz. Aqui, olha isso. Um artigo de 1975 sobre um hospital na Inglaterra. Pacientes voltando de estados críticos com relatos de presenças estranhas, como se estivessem sendo observados por algo invisível. Ana Beatriz examinou o artigo com atenção. Isso é fascinante. Como se algo ou alguém estivesse agindo por trás de tudo isso. Será que o hospital ocultou isso de propósito? Lucas coçou a cabeça. Parece que sim. Se o hospital sabia disso, talvez esteja tentando evitar um escândalo. Mas e se essas presenças não fossem só medo ou alucinação? E se forem reais? Ana Beatriz olhou para Lucas, os olhos brilhando com uma nova determinação. Precisamos investigar mais fundo. Precisamos entender essa presença. Pode ser a chave para entender o que realmente aconteceu com Carmen. Vou procurar por mais informações, testemunhas, qualquer coisa que possa nos levar a descobrir a verdade. Lucas assentiu, um brilho de esperança em seus olhos. Vamos investigar. Não podemos deixar isso de lado. Se realmente há algo sobrenatural envolvido, precisamos expor isso para proteger a memória de Carmen e fazer justiça. Eles sabiam que a jornada estava longe de terminar, mas com cada pista nova, a esperança de uma explicação estava se tornando mais clara. Agora, o mistério não natural que parecia um erro médico insignificante no início desafiava a lógica e abria um caminho para respostas que ninguém jamais imaginou encontrar. E a verdade, que parecia impossível de alcançar, começava a surgir através das sombras. Ana Beatriz e Lucas mergulharam fundo na investigação. Cada pista parecia levar a uma nova camada de mistério, revelando uma teia de segredos que o hospital não queria que viesse à tona. Eles começaram a entrevistar funcionários antigos do hospital, médicos aposentados e enfermeiros que ainda trabalhavam lá. Aos poucos, a verdade começou a se revelar. Lucas conseguiu contato com uma enfermeira que trabalhou no hospital há mais de 30 anos. Ela contou histórias perturbadoras sobre eventos estranhos que ocorriam à noite quando os pacientes estavam em estado crítico. Era como se algo estivesse observando eles, ela disse. Às vezes os pacientes falavam de figuras que estavam em seus quartos, observando-os, mas quando íamos checar, não havia ninguém. Achávamos que era alucinação ou delírio da dor, mas agora Ana Beatriz ouviu atentamente, pegando cada palavra com cuidado. Você acha que tem algo a ver com a morte de Carmen? A enfermeira balançou a cabeça. Não posso dizer com certeza, mas sempre me perguntei se aqueles espectros poderiam ter algo a ver com isso. Eu mesma ouvi histórias de outros pacientes que despertavam em um estado de pânico, dizendo que estavam sendo vigiados por algo invisível. É perturbador. Lucas, que estava anotando tudo, perguntou. E essas histórias nunca foram reportadas oficialmente? A enfermeira fez um gesto de desânimo. Nunca. Acho que o hospital queria manter isso em segredo. Medo de causar pânico nos pacientes e em seus familiares, talvez. Enquanto isso,
Ana Beatriz investigava antigos arquivos médicos, tentando encontrar mais relatos semelhantes. Encontrou um caso de 1989, onde um paciente entrou em coma após um acidente de carro e, enquanto estava desacordado, alegou ter visto figuras estranhas ao seu redor. A descrição era incrivelmente parecida com o que Carmen relatou antes de falecer. Lucas, olha isso. Outro caso. Paciente que acordou de um coma e contou sobre essas presenças estranhas. Diziam que estavam sendo observados e até protegidos por essas entidades invisíveis. Isso não pode ser coincidência. Lucas olhou para o arquivo e franziu a testa. Você acha que há um padrão? Parece que estamos descobrindo uma série de incidentes que estavam escondidos. Ana Beatriz assentiu. Exatamente. Como se o hospital soubesse disso e decidisse ignorar. Talvez esses casos sejam mais comuns do que pensamos. E se houver uma ligação entre todas essas experiências? Eles decidiram entrevistar o médico que tratou Carmen, o Dr. Wilson. Era um risco, mas Lucas tinha certeza de que ele sabia mais do que estava dizendo. Quando encontraram o Dr. Wilson em seu consultório, ele parecia apreensivo e desconfortável. O que vocês querem agora? Ele perguntou nervoso. Ana Beatriz tentou ser direta. Dr. Wilson, queremos saber a verdade sobre o que aconteceu com Carmen e esses casos estranhos que vêm acontecendo no hospital. Por que o senhor nunca falou sobre isso antes? O médico suspirou, visivelmente incomodado. Não posso falar sobre isso. São questões de política interna do hospital. Não é algo que possa ser discutido assim. Lucas se aproximou insistente. Dr. Wilson, estamos tentando entender o que realmente aconteceu com Carmen. Não estamos aqui para causar problemas. Só queremos saber a verdade. Dr. Wilson balançou a cabeça, hesitante. Você realmente quer saber? Não posso falar de tudo, mas, bem, há algo que precisa ser dito. Esses relatos de presenças, elas são reais. Mas ninguém sabe ao certo o que são. Nunca soubemos. Ana Beatriz e Lucas se entreolharam surpresos. Reais? O senhor está dizendo que essas figuras realmente existiam? O Dr. Wilson pareceu incomodado. Sim, eu não sei o que eram exatamente, mas alguns pacientes, como Carmen, relataram coisas semelhantes. Eles falavam sobre figuras observando-os. E não era alucinação. Eu mesmo vi esses registros em algumas autópsias. Era como se algo estivesse lá, algo não natural. Ana Beatriz sentiu um calafrio. Mas o senhor nunca levou isso a sério? Não. Não porque não quisesse, mas porque o hospital não queria que isso se tornasse público. Podia causar um escândalo. Então nunca fiz questão de investigar a fundo, embora suspeitasse que pudesse haver algo realmente incomum por trás disso. Lucas pegou as palavras do Dr. Wilson e anotou. E agora? O que isso significa para nós? Se essas presenças são reais, o que isso significa sobre Carmen e outros casos semelhantes? Dr. Wilson se levantou, claramente abatido. Eu não sei. Tudo o que posso dizer é que há algo misterioso acontecendo. Algo que vai além da medicina e da ciência. Talvez seja mesmo sobrenatural, como vocês sugeriram. Ana Beatriz e Lucas sabiam que tinham pegado o Dr. Wilson no caminho certo. Agora, a verdade estava começando a ser revelada. Eles decidiram seguir por essa nova trilha, investigar outros casos antigos e talvez chegar a uma explicação para o que realmente aconteceu com Carmen e as estranhas presenças que ela relatou. O mistério que parecia impossível de resolver agora parecia mais perto da verdade do que nunca. Eles sabiam que a resposta estava mais perto, mas ainda restava muito a ser descoberto. A presença estranha que permeava os relatos antigos e os olhos temerosos dos funcionários do hospital parecia agora estar diretamente ligada à morte de Carmen. Era um enigma que parecia impossível de resolver, mas agora, com todas as peças caindo no lugar, eles tinham uma pista. Ana Beatriz decidiu ir além, investigar mais profundamente nos arquivos históricos do hospital. Ela encontrou um relatório que parecia ter sido arquivado e ignorado por anos. Era um documento de uma pesquisa interna realizada nos anos 60 sobre fenômenos não naturais em hospitais. O título soava como algo de ficção científica, mas os detalhes eram alarmantes.
Pacientes de várias décadas reportaram visões de figuras misteriosas, sombras que flutuavam por corredores à noite e até mesmo sombras que sentavam ao lado deles enquanto dormiam. E o mais perturbador, as ocorrências aumentavam em intervalos de 10 anos. Lucas examinou os registros surpreso. Isso parece coincidir com os casos que encontramos. O que você acha, Ana Beatriz? Ela balançou a cabeça. Coincidência? Não acredito em coincidências aqui. Parece que essas presenças têm uma periodicidade. Alguma coisa nesse hospital atrai essas entidades e ela aparece em ciclos. Lucas concordou. Como se houvesse algo no próprio hospital, alguma coisa que provocasse essa atividade sobrenatural. Ana Beatriz passou horas analisando o documento. Se isso é real, então talvez tenhamos que considerar uma explicação sobrenatural, algo relacionado ao terreno ou à própria construção do hospital. E se essas entidades fossem atraídas por alguma energia espiritual ou mesmo por eventos traumáticos que ocorreram aqui ao longo dos anos? Lucas parecia perdido em pensamentos. Isso explicaria as alucinações ou visões dos pacientes. Eles estão realmente vendo algo, não apenas imaginando. E se o hospital estiver construído sobre um local sagrado ou mesmo de antigos cemitérios? Ana Beatriz olhou para ele surpresa. Você está sugerindo que o hospital pode estar construído sobre algum portal ou local de energia negativa? É uma teoria maluca, mas a única que faz sentido. E quem sabe, pode ser por isso que Carmen viu essas presenças. Talvez a própria estrutura do hospital esteja alimentando isso. Decidiram consultar um historiador local para tentar descobrir a história do terreno onde o hospital foi construído. Eles descobriram que, antes da construção do hospital, havia registros de atividades misteriosas e fenômenos estranhos na área. Histórias de aldeias indígenas que sumiram sem deixar rastros e relatos de assombrações eram comuns. O terreno tinha uma história sombria. Isso é incrível, Lucas disse, virando a página de um velho livro de história. Essas histórias podem estar relacionadas aos eventos que ocorreram no hospital. Se houver um portal ou alguma forma de energia residual, pode ser a chave para entender tudo. Ana Beatriz assentiu. Mas como vamos provar isso? A ciência não aceita facilmente o sobrenatural. Precisamos de evidências concretas. Lucas sorriu levemente. E se essa prova for Carmen? E se a própria experiência dela, como a experiência de outros pacientes, fosse a evidência? Ela franziu a testa. Então precisamos provar que essas presenças são reais. E se essas entidades estiverem ligadas a um evento traumático ou ao próprio terreno, então precisamos encontrar o elo entre tudo isso. Eles decidiram procurar por um especialista em fenômenos paranormais, alguém que pudesse fornecer uma perspectiva científica sobre o que estava acontecendo. Lucas encontrou um renomado paranormalista, que concordou em se encontrar com eles. Era arriscado, mas talvez fosse a única maneira de obter respostas. O especialista, Dr. Rocha, era um homem idoso com um semblante grave e cansado. Ele ouviu atentamente toda a história, tomando notas e perguntando sobre os detalhes dos casos. O Dr. Rocha ouviu atentamente a história contada por Ana Beatriz e Lucas, absorvendo cada detalhe com uma expressão grave. Então vocês acreditam que essas entidades que os pacientes viram estavam ligadas ao próprio hospital e à sua história? Ele perguntou finalmente. Ana Beatriz assentiu. Exatamente. Estamos lidando com algo que vai além da compreensão comum, algo não natural. Essas presenças que mencionamos não podem ser apenas alucinações ou fenômenos psíquicos. Há algo mais acontecendo aqui. O Dr. Rocha inclinou-se para a frente, observando-os com interesse. Muito bem. Vamos analisar isso com cuidado. Se essas entidades realmente existem, e se elas estão ligadas ao hospital, então provavelmente há uma explicação relacionada à energia espiritual ou à própria estrutura do lugar. Lucas se adiantou. O senhor acha que essas presenças podem ser um reflexo de algo ocorrido no passado? Algo como um portal de energia ou mesmo um ponto de manifestação espiritual? O Dr. Rocha acenou com a cabeça. É uma teoria plausível. Alguns lugares têm uma carga espiritual mais intensa, algo que atrai entidades ou energias
que se manifestam com o tempo. Hospitais, por exemplo, são lugares de extremo trauma e sofrimento, o que pode deixar um rastro energético. Ana Beatriz franziu a testa. Mas o que exatamente causaria esse tipo de rastro? E como essas entidades são atraídas por isso? O Dr. Rocha sorriu levemente. Isso é algo que os estudiosos paranormais ainda estão tentando entender. Existem muitas teorias. Algumas sugerem que eventos traumáticos ou até mesmo mortes violentas podem criar um portal energético que atrai essas entidades. Outras teorias falam de locais que são naturalmente propensos a esses tipos de fenômenos, talvez devido à sua localização geográfica ou história. Ele continuou, explicando sobre casos históricos de hospitais antigos que apresentaram fenômenos semelhantes. Muitas vezes, esses lugares estavam construídos sobre cemitérios antigos ou em locais de rituais antigos. Eles podem ter um histórico de violência, guerra ou desastres naturais que causam um rastro de energia negativa. Lucas questionou. Mas isso significa que o hospital poderia ser um ponto focal para essa energia? O Dr. Rocha assentiu. Exatamente. E se o hospital foi construído sobre um terreno que já possuía uma carga energética significativa, isso poderia atrair e intensificar esses fenômenos. A interação entre essa carga espiritual e os eventos cotidianos de um hospital, como mortes e sofrimento, poderia potencialmente abrir um portal para essas entidades. Ana Beatriz, cada vez mais fascinada, perguntou: E Carmen? Você acha que as visões que ela teve estavam ligadas a essa energia? O Dr. Rocha balançou a cabeça, parecendo pensar profundamente. É possível. Aparentemente, Carmen era sensível a essas energias. Quando ela começou a ver essas presenças, pode ter sido uma manifestação exacerbada da energia acumulada no hospital. Lucas completou. Então, a história do hospital e os eventos ao longo dos anos foram a chave para entender o que aconteceu com Carmen. O Dr. Rocha assentiu. Exatamente. Essas presenças podem não ser apenas alucinações ou visões. Elas poderiam ser uma manifestação real, uma resposta ao que aconteceu no hospital ao longo dos anos. E Carmen pode ter sido uma das poucas pessoas que eram sensíveis o suficiente para vê-las. Ana Beatriz e Lucas estavam cientes de que, agora, tinham uma linha de investigação real. Se Carmen viu essas entidades e estava conectada a essa energia, talvez houvesse uma maneira de compreender e, quem sabe, controlar esse fenômeno. Eles decidiram investigar ainda mais a história do hospital, buscar outros casos semelhantes e tentar entender o que poderia ser feito para impedir que essas entidades assombrassem novamente. Decidiram entrevistar mais antigos funcionários e pacientes que ainda estavam dispostos a falar sobre suas experiências. Ao falar com uma ex-enfermeira que trabalhou no hospital durante a década de 70, eles obtiveram mais relatos de aparições noturnas. A enfermeira contou sobre como, à noite, pacientes ficavam agitados e viam figuras que se moviam entre os corredores. Eles diziam que essas figuras os vigiavam, mas nunca havia ninguém lá quando íamos checar. Ela lembrou. Eu mesma vi essas sombras uma vez. Pareciam seguir os pacientes e sumiam de repente. Algo definitivamente não estava certo. Lucas anotou cada palavra, cada detalhe. Isso é impressionante, ele disse. Todos esses relatos de diferentes períodos, mas sempre com o mesmo padrão. Parece que essa presença era constante, se manifestando em intervalos. Ana Beatriz concordou. Isso só confirma a teoria do Dr. Rocha. Essa energia não é algo novo. Deve ter estado lá desde a construção do hospital, atraindo essas entidades. Enquanto isso, Lucas conseguiu acesso a antigos documentos médicos do hospital que listavam as mortes inexplicáveis e as autópsias inconclusivas, todas ocorridas durante os períodos em que essas presenças eram mais ativas. As evidências eram assustadoras e indicavam que algo mais estava acontecendo, algo que não podia ser explicado pela ciência convencional. Parece que essas entidades estavam ligadas às mortes ocorridas no hospital, Lucas disse, enquanto examinava os documentos. Cada morte pareceu desencadear um aumento na atividade dessas presenças. É como se fossem atraídas por sofrimento e trauma. Ana Beatriz olhou para ele.
E se essa for a chave? Se essas entidades só aparecem quando há um nível elevado de sofrimento? O Dr. Rocha parecia entusiasmado com as descobertas. Exatamente. Essas entidades podem ser atraídas por essa energia emocional acumulada. Elas são como parasitas, absorvendo e manifestando essa energia em formas visíveis. Isso explicaria por que pacientes e funcionários veem essas presenças, especialmente durante situações de alta tensão e estresse. Com essas novas descobertas, eles sabiam que estavam em caminho certo. Agora, a tarefa era descobrir como isso poderia ser controlado, ou melhor ainda, como prevenir essa manifestação no futuro. Eles decidiram buscar a ajuda de um especialista em energia espiritual e rituais de proteção. Alguém que pudesse oferecer uma solução prática para lidar com o problema. A história de Carmen e das presenças estava começando a fazer sentido. Eles estavam cada vez mais perto de descobrir a verdade. Uma verdade que era aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo. E enquanto o Dr. Rocha continuava a analisar os dados, Lucas e Ana Beatriz sabiam que tinham que encontrar uma maneira de parar essas entidades para sempre, para que o hospital nunca mais fosse assombrado. A busca pela verdade estava longe de terminar, mas eles estavam dispostos a enfrentá-la. Com as descobertas acumuladas, Ana Beatriz e Lucas sabiam que precisavam fazer mais do que simplesmente entender o mistério. Eles precisavam enfrentá-lo diretamente. Consultaram o Dr. Rocha novamente, agora com um plano de ação mais claro. Ele os orientou sobre como proceder, sugerindo rituais de purificação e proteção como uma forma de conter e controlar essas entidades. Essas entidades parecem se alimentar de energia emocional negativa e sofrimento, explicou o Dr. Rocha. Se pudermos bloquear essa energia, ou melhor ainda, neutralizá-la, podemos impedir que essas entidades se manifestem. Ana Beatriz se concentrou em pesquisar antigos rituais e práticas espirituais que poderiam ser aplicáveis. Dr. Rocha, o que você acha de usar métodos tradicionais de proteção, como feitiços de purificação e amuletos? O Dr. Rocha balançou a cabeça. Isso pode ajudar. Algumas tradições dizem que as entidades são atraídas por medo e sofrimento e que neutralizar essas emoções pode afastá-las. Algumas culturas usam cristais, ervas e incensos para dissipar essas energias. Podemos tentar algo assim. Lucas, sempre cético, perguntou: mas isso realmente funciona? Pode ser só superstição. O Dr. Rocha sorriu. Às vezes, a fé e a crença são as chaves para liberar esses medos e energias. Se os pacientes e os funcionários acreditarem na proteção, isso pode de fato fazer uma diferença. A energia espiritual é uma coisa muito poderosa e a intenção é metade da batalha. Eles decidiram agir imediatamente. Primeiro, organizaram um encontro com os antigos pacientes e funcionários para contar a verdade sobre o que estava acontecendo. Ana Beatriz preparou uma palestra informativa para explicar as descobertas e convidar todos a participarem de um ritual de purificação que ela havia pesquisado. Precisamos todos fazer parte dessa mudança, ela disse. Precisamos curar a energia do hospital e proteger aqueles que trabalham e são tratados aqui. Se essas entidades são atraídas pelo sofrimento, então precisamos encontrar uma maneira de dissipar essa energia e oferecer proteção a todos. Muitos dos antigos pacientes e funcionários apareceram. Alguns ainda estavam traumatizados pelas experiências que tiveram, enquanto outros pareciam aliviados por finalmente entender o que havia acontecido. Ana Beatriz explicou o plano. Uma cerimônia de purificação com ervas, cristais e incensos, seguida de uma oração de proteção. Essa é uma maneira de limpar a energia negativa do hospital, ela disse. Vamos trabalhar juntos para fazer isso. E no futuro, se essas entidades aparecerem novamente, estaremos mais preparados. Dr. Rocha ficou à frente da cerimônia, conduzindo o ritual com uma expressão de seriedade. Aqui, estamos purificando a energia do passado e criando um novo começo para este lugar. Pedimos aos espíritos e energias que habitem este espaço que se afastem e deixem o hospital em paz. Que a luz e a proteção sejam restauradas.
Lucas e Ana Beatriz acompanharam o ritual sentindo a energia do grupo crescer. Havia um sentimento de alívio e esperança no ar. Quando o ritual terminou, todos sentiram uma mudança no ambiente. O hospital parecia mais leve, menos carregado. Os antigos funcionários e pacientes disseram sentir-se mais tranquilos e seguros. Agora, precisamos continuar monitorando o hospital, disse Ana Beatriz. E se as entidades voltarem, estaremos preparados. Lucas sorriu aliviado. Pelo menos sabemos que agora temos uma chance. A ciência e a espiritualidade podem coexistir, e talvez essa seja a única maneira de lidar com algo tão inexplicável. O Dr. Rocha concordou. Este hospital não é apenas um lugar físico, é um lugar de memória e emoção. E precisamos respeitar isso. Agora, sabemos que a verdade pode ser enfrentada, mesmo que seja uma verdade não natural. Com isso, a investigação de Ana Beatriz e Lucas não apenas trouxe luz ao mistério do hospital, mas também ofereceu uma esperança para todos os que haviam sido afetados. O mistério não era apenas sobre as entidades que assombravam o lugar, mas sobre a própria natureza do sofrimento humano e como ele pode se manifestar em formas que desafiam a lógica. Eles sabiam que essa era apenas uma pequena vitória, mas uma vitória importante, que ajudou a curar as feridas do hospital e dos que nele trabalham e são tratados. A verdade finalmente foi revelada, e com ela um novo começo. O mistério não estava resolvido de forma convencional, mas havia sido, de certa forma, transformado. O hospital agora tinha um futuro mais promissor, e para Ana Beatriz e Lucas, a verdade sempre estará no caminho da busca incessante. Após o ritual de purificação, Ana Beatriz e Lucas continuaram a monitorar o hospital. Eles sabiam que o verdadeiro teste seria garantir que as entidades não voltassem a se manifestar, mas também compreendiam que havia uma dimensão emocional e espiritual envolvida que era difícil de quantificar e controlar. Carmen estava aliviada. Agora que o hospital havia sido purificado, ela não tinha mais visões perturbadoras. Ela comentou com Ana Beatriz sobre como se sentia mais em paz, como se uma sombra tivesse sido removida de sua vida. Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais, ela disse. Mas depois de tudo o que aconteceu, parece que havia algo realmente diferente naquele hospital. Ana Beatriz ouviu com atenção. Carmen, talvez isso seja algo que nunca entenderemos completamente. Mas pelo menos você não precisa mais viver com aquele medo. E isso é o mais importante. Lucas estava cético, mas não podia negar os resultados do ritual. Você sabe, Ana, talvez tudo isso realmente funcione. Não tenho explicação científica, mas se essas entidades foram neutralizadas, então isso é o que importa. Ana Beatriz sorriu, sabendo que a ciência nem sempre tinha todas as respostas. Talvez, Lucas, a verdade esteja em como lidamos com os mistérios. Às vezes, precisamos abrir mão da ciência e aceitar que há algo além do que entendemos. O hospital passou por uma transformação. A nova gestão adotou práticas para manter o ambiente mais positivo e menos traumático. Uma política de bem-estar para funcionários e pacientes foi implementada, ajudando a aliviar o estresse e a ansiedade. Eles também introduziram programas de terapia e suporte psicológico, garantindo que as experiências do passado não se repetissem. O Dr. Rocha continuou a monitorar os eventos, convencido de que a energia espiritual estava realmente ligada à manifestação das entidades. Ele colaborou com outros pesquisadores para estudar mais a fundo os fenômenos paranormais e espirituais, estabelecendo uma nova linha de investigação que combinava ciência e espiritualidade. Podemos não ter todas as respostas agora, ele disse, mas estamos começando a entender como essas energias funcionam e como podemos controlá-las. Ana Beatriz e Lucas começaram a dar palestras em universidades e conferências, contando sua experiência com o hospital. A história se espalhou e outros lugares começaram a entrar em contato, perguntando sobre o que fazer quando enfrentassem fenômenos similares. Eles se tornaram defensores de uma abordagem integrada, acreditando que entender a energia espiritual era tão importante quanto entender a ciência. Certa tarde, enquanto passeava pelos corredores do hospital, Lucas encontrou Carmen novamente.
Ela estava trabalhando como voluntária no hospital, ajudando novos pacientes a se adaptar. Carmen sorriu quando o viu. Lucas, você não sabe como este lugar mudou. Eu me sinto tão bem agora, sem aquelas visões. Foi como se tudo o que eu vivia antes fosse um pesadelo. Lucas se aproximou tocando seu braço. Estou feliz por você, Carmen. O hospital realmente parece diferente agora. Acho que aprendemos muito com tudo isso. Ela concordou. Sim, nós aprendemos que há algo além da nossa compreensão. Algo que, mesmo que não entendamos completamente, podemos respeitar e até controlar de certa forma. Lucas olhou para ela, agradecido. E eu, bem, nunca pensei que viveria algo assim. Mas por causa de tudo isso, eu mudei minha forma de pensar sobre muitos aspectos da vida e do trabalho. Ana Beatriz se juntou a eles e Carmen a envolveu em um abraço. Obrigada por tudo, Ana. Você fez toda a diferença para mim. Ana Beatriz sorriu. Nós fizemos isso juntos, Carmen. Você não estava sozinha nesse caminho. Agora, podemos ajudar outros também. O legado do mistério do hospital não era apenas sobre as entidades que assombravam o lugar, mas sobre a coragem e a resiliência das pessoas envolvidas. Eles haviam enfrentado o inexplicável e, em vez de se deixarem consumir pelo medo e pelo desconhecido, transformaram-no em algo positivo. O hospital se tornara um exemplo de como uma instituição pode se regenerar e curar tantos pacientes quanto aqueles que trabalham nela. Lucas, Ana Beatriz e o Dr. Rocha sabiam que o verdadeiro legado do mistério estava na forma como haviam lidado com ele, unindo ciência e espiritualidade para oferecer uma solução que atendesse tanto à lógica quanto à emoção humana. Eles continuaram sua pesquisa, agora com uma nova perspectiva e propósito. Os dias depois da revelação de Carmen foram os mais dolorosos para a família. O telefone não parava de tocar. Amigos e parentes queriam entender, pedir desculpas, mas suas palavras eram como lâminas afiadas, cortando fundo. A dor estava nos olhos de seus pais, Dona Alice e seu Marcos, que mal conseguiam encará-la. Como isso aconteceu, Carmen? Dona Alice perguntava, o medo e a preocupação visíveis em seu olhar. Carmen tentava sorrir, mas não conseguia esconder o vazio que a consumia. Eu não sei, mãe. Não sei o que aconteceu. Seu Marcos, sempre o homem forte e prático da família, estava completamente abalado. Carmen, isso não pode ser verdade. Você estava morta. Como pode estar aqui agora? Sua voz tremia, a fragilidade em seus olhos tão diferente da figura de confiança que ele sempre fora. Carmen tentava explicar, mas suas palavras eram um frágil fio de esperança. Eu acordei, pai. Não sei como, mas acordei. Eu não estava morta. A mentira soava como uma verdade cruel naqueles momentos. Ana Beatriz também estava despedaçada. Cada pergunta que recebia era uma facada no peito. Você não está com medo, mãe? Não teme o que pode acontecer agora? Carmen a abraçava forte, tentando transmitir segurança que ela mesma não sentia. Não, filha, eu só quero viver com vocês. Isso é tudo o que importa. Mas Ana Beatriz sabia que a dor estava longe de acabar. E se isso acontecer de novo, mãe? E se você não voltar? A tensão entre eles era palpável, uma estranha mistura de alívio e angústia. Dona Alice não conseguia parar de chorar. Carmen, o que você nos fez passar? Como podemos explicar isso para os outros? Como podemos viver com isso? Carmen abaixava a cabeça, incapaz de oferecer qualquer resposta que aliviasse o sofrimento de sua mãe. Eu não pedi por isso, mãe. Só quero que a vida continue. Seu Marcos a olhava com desconfiança, como se Carmen fosse um fantasma retornando para assombrá-los. Isso não é natural, Carmen. Você não deveria estar aqui. A ciência diz que você estava morta. Dona Alice concordava com um suspiro angustiado. É como um pesadelo, Marcos. Minha filha enterrada viva e agora de volta. Carmen tentava falar, mas cada palavra era um eco de sua dor. Eu não entendo, mãe. Eu só acordei. Não estava morta. Ana Beatriz, tentando manter a coragem, tentava reunir a família. Podemos apenas tentar viver, mãe. Lutar juntos. Dona Alice balançava a cabeça, ainda assombrada. Como podemos continuar, Ana? Como explicar para os outros?
Como seguir em frente sabendo que isso pode acontecer de novo? A dor em seus olhos era insuportável. Seu Marcos, em um raro momento de vulnerabilidade, deixou escapar um soluço. O que eu fiz de errado, Carmen? Como pude perder você? Carmen se aproximou, as lágrimas quentes em seu rosto. Não foi sua culpa, pai. Eu não estava morta. Eu só acordei. O peso daquela verdade não natural continuava a esmagá-los. Carmen sabia que precisaria de muito mais do que palavras para curar aquelas feridas. Eu só quero viver, mãe, pai. Isso é tudo o que eu quero. Dona Alice e seu Marcos se abraçaram forte, sem palavras, tentando encontrar algum conforto na presença um do outro. Nós vamos encontrar uma forma de viver com isso, Carmen. Não sabemos como, mas encontraremos. Ana Beatriz, com o coração partido, observava sua mãe e pai se reconciliarem, sabendo que a luta deles estava apenas começando. Nós somos uma família, mãe. Sempre seremos. Isso não vai nos destruir. Carmen tentou sorrir, mas sabia que os fantasmas do passado estavam sempre à espreita. Eu amo vocês, mãe, pai. Eu nunca quis machucar vocês. Seu Marcos e Dona Alice, embora abalados, pareciam encontrar algum consolo nas palavras da filha. O amanhecer trouxe uma nova luz à vida de Carmen e sua família. A noite de introspecção e confronto tinha passado, mas os ecos de tudo o que haviam enfrentado ainda estavam presentes. Carmen estava determinada a seguir em frente, mesmo que não soubesse exatamente para onde iria. Dona Alice, sempre forte, preparava o café da manhã com mãos tremendo. Carmen, você não deveria estar tomando café da manhã na cama? Devia descansar mais. Carmen sorriu, sentindo-se levemente culpada por ter trazido tanto caos à vida da família. Estou bem, mãe. Apenas tentando voltar ao normal. Mas por mais que tentasse, Carmen sabia que sua vida jamais seria normal novamente. Seu Marcos estava na varanda, fumando seu cigarro matinal. Carmen se aproximou e sentou-se ao lado dele. Pai, como você está? Ele suspirou, jogando uma olhada para ela. Estou bem, filha. Tentando aceitar tudo isso. Carmen olhou para ele, sabendo que o que quer que fosse que ele estivesse tentando aceitar, ela ainda não tinha uma resposta. Eu entendo, pai. Eu também estou tentando. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a calmaria da manhã. Ana Beatriz entrou na cozinha, com uma expressão cansada. Bem, parece que a noite foi longa para todos. Ela olhou para Carmen e sorriu, tentando ser forte. Mãe, pai, precisamos conversar. Carmen e seu Marcos se entreolharam, preocupados com o que ela iria dizer. Sobre o que, Beatriz? Perguntou Dona Alice, trazendo a bandeja de café para a mesa. Ana Beatriz se sentou e respirou fundo. Eu não consigo ficar parada. Sinto como se algo estivesse me puxando para fora, e eu preciso descobrir o que é. Dona Alice e seu Marcos trocaram um olhar. Beatriz, não seja imprudente, advertiu seu Marcos. Você não precisa correr para descobrir alguma coisa. Já tivemos o suficiente de surpresas por um tempo. Mas Ana Beatriz estava decidida. Não é só sobre o que aconteceu com Carmen. É algo dentro de mim, eu sinto isso. Carmen a observava sem saber como reagir. Beatriz, talvez você precise de mais tempo. Não precisa fazer nada agora. Mas Ana Beatriz balançou a cabeça. Eu preciso saber, mãe. Quero entender. Se isso faz parte daquilo que aconteceu com Carmen, eu não posso ignorar. Dona Alice ficou em silêncio, preocupada. Você sabe que não podemos forçar respostas, Beatriz. Talvez seja melhor deixar essas coisas fluírem. Ana Beatriz olhou para os pais, lágrimas nos olhos. Eu só quero entender, mãe. Eu quero encontrar alguma paz. Carmen se aproximou e abraçou a irmã. Eu entendo, Beatriz. Eu também estou procurando por paz. Talvez só precisamos de tempo. Dona Alice suspirou. Eu acho que todos nós precisamos de tempo. Mas o que Beatriz está pedindo é difícil, filha. Não queremos que você se machuque mais. Ana Beatriz balançou a cabeça. Eu preciso saber, mãe. Não importa o que aconteça. Ela saiu, deixando a família sozinha na mesa, suas palavras ecoando na mente de todos. Dona Alice olhava para a porta preocupada. Eu não sei o que fazer com essa menina, Marcos. Ela está tentando entender algo que não pode ser explicado.
Seu Marcos a abraçou, tentando oferecer algum conforto. Ela vai encontrar seu caminho, Alice. Só precisamos esperar. Carmen observava tudo, seu coração apertado. E se não houver resposta, pai? E se isso nunca for resolvido? Seu Marcos a puxou para mais perto, a voz suave. Então você aceita, filha. Você aprende a viver com o que aconteceu. Não é fácil, mas é o que temos. Dona Alice, com os olhos marejados, completou. É o que fazemos, Carmen. Não importa o que. Nós nos apoiamos. Sempre. Naquela tarde, enquanto todos se sentavam juntos no jardim, Carmen sentiu uma pequena mudança. Talvez não houvesse respostas agora, mas havia a promessa de uma nova forma de lidar com o que quer que estivesse acontecendo. Ana Beatriz estava em seu próprio caminho de descoberta, uma jornada silenciosa e solitária que Carmen sabia que também teria que trilhar. Mas eles não estavam mais sozinhos. Eles eram uma família, unidos pela dor, mas também pela força de tentar seguir em frente. Isso é o melhor que podemos fazer, Carmen, Dona Alice disse, olhando para a filha mais velha. A aceitar o que vier um dia de cada vez. Carmen concordou, tentando aceitar que talvez não houvesse uma resolução clara. Sim, mãe, talvez seja assim que deve ser. E naquele momento, a família de Carmen estava começando a aceitar sua nova realidade, um dia de cada vez, sem respostas fáceis, mas com uma determinação silenciosa de seguir em frente. O sol estava se pondo no horizonte, tingindo o céu de um laranja suave. Carmen estava deitada no jardim, olhando fixamente para as nuvens que flutuavam no céu. A dor ainda estava lá, mas agora parecia mais suportável. Ela sentia como se estivesse lentamente aceitando o que tinha acontecido e encontrando um novo equilíbrio em sua vida. Ana Beatriz e Dona Alice estavam na varanda conversando baixinho. Beatriz, como você está se sentindo? Dona Alice perguntou, sua voz cheia de preocupação. Ana Beatriz sorriu, tentando esconder sua tristeza. Estou bem, mãe, ainda tentando entender, mas acho que estou começando a aceitar. Dona Alice a abraçou, tentando transmitir um pouco de conforto. Você sempre será minha menina, Beatriz. Sempre vou estar aqui para você. Carmen se levantou e caminhou até a varanda. Mãe, Beatriz, vocês estão bem? Dona Alice sorriu para a filha. Estamos tentando, filha. Um dia de cada vez. Carmen olhou para a mãe e a irmã. Eu não sei como agradecer a vocês por tudo. Sem vocês, eu não teria conseguido. Dona Alice e Beatriz se abraçaram, um elo silencioso entre as três. Você não precisa agradecer, Carmen. Somos uma família. É o que fazemos, Dona Alice disse com um sorriso. Seu Marcos apareceu, encostando-se na porta da varanda. Oi, pessoal. O que estão aprontando? Carmen sorriu para ele. Nada demais, pai. Só pensando na vida. Seu Marcos deu de ombros. Às vezes, é tudo o que podemos fazer. Pensar e tentar seguir em frente. Carmen olhou para ele, um nó apertando no peito. Às vezes parece impossível, pai, mas acho que estamos conseguindo. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo as palavras uns dos outros. Ana Beatriz quebrou o silêncio. Às vezes eu me pergunto se vamos conseguir sair disso. Se alguma vez vai ficar mais fácil. Dona Alice a olhou compreensiva. Não, minha filha, não vai. Mas aprendemos a viver com a dor. Aprendemos a seguir em frente, mesmo quando parece impossível. Carmen olhou para a mãe e a irmã. Talvez seja isso que nos torna fortes, mãe. Não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Seu Marcos assentiu. É isso mesmo, Carmen. Somos uma família. Isso é o que nos mantém juntos. Eles ficaram ali, todos em pé, absorvendo as palavras de um ao outro. Não havia mais respostas, mas havia aceitação. Aceitação do que aconteceu e de que a vida continuaria. Carmen, Beatriz, pai, eu quero que saibam que eu amo vocês, Ana Beatriz disse, suas palavras carregadas de emoção. Carmen foi até ela e a abraçou. Eu também, Beatriz. E você sempre terá meu amor, não importa o que aconteça. Dona Alice e seu Marcos se juntaram ao abraço, formando um laço sólido que nada poderia romper. Nós também amamos vocês, meninas,
Dona Alice disse, seus olhos marejados. E vamos estar aqui um para o outro, sempre. O crepúsculo caiu sobre a casa, uma mistura de sombras e luz. Carmen se deitou na grama novamente, sentindo uma paz que ela nunca pensou ser possível. Acho que estamos começando a aceitar, não é? Ela disse, com uma voz baixa. Seu Marcos se sentou ao seu lado. Aceitar não significa esquecer, filha. Significa aprender a viver com o que aconteceu. E isso nós podemos fazer. Ana Beatriz se sentou ao lado deles, os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca pensei que pudesse ser assim, que pudesse sentir que está tudo bem de alguma forma. Carmen sorriu um pouco triste. É como se a dor nunca fosse embora completamente, mas talvez esteja começando a cicatrizar. Aos poucos, Dona Alice acariciou o cabelo das filhas. A dor é um preço que pagamos por ter amado. E isso ninguém pode tirar de nós. A noite caiu por completo e a casa ficou em silêncio. Carmen, Ana Beatriz e seus pais ficaram sentados juntos na varanda, absorvendo a tranquilidade da noite. Nós passamos por muita coisa, não é? Ana Beatriz murmurou, a voz tremendo. Carmen a abraçou mais forte. Sim, Beatriz, mas estamos aqui. E isso é o mais importante. Dona Alice sorriu para as filhas. Estamos juntos. É tudo o que importa. Carmen olhou para a casa, sua vida agora reconstruída. Eu só queria que ela ainda estivesse aqui, sabe? Minha amiga. Eu sinto falta dela. Seu Marcos a abraçou. Eu sei, filha, mas ela sempre estará com você de algum jeito. No que ela te ensinou, nas memórias que vocês compartilham. Carmen assentiu, sentindo o aperto no peito diminuir um pouco. Eu espero que sim, que isso seja o suficiente. Ana Beatriz olhou para a noite. Eu quero que saibam que eu vou sempre me lembrar de tudo isso e que, de alguma forma, isso me fez mais forte. Carmen sorriu. Você sempre foi forte, Beatriz, e isso nunca vai mudar. Dona Alice suspirou. Vocês duas são minha força, minhas filhas, e eu sou grata por cada momento que passamos juntas. Eles ficaram ali, absorvendo as palavras uns dos outros, construindo uma nova fortaleza emocional. O vento começou a soprar, trazendo um leve frio. Dona Alice se levantou e entrou na casa. Vou fazer um chá quente para todos nós. Acho que precisamos disso. Carmen e Ana Beatriz se olharam, um sorriso triste nos olhos. Obrigada, mãe, Carmen murmurou. Isso soa bem. E assim, com a promessa de um novo dia, a família de Carmen sentou-se na varanda, observando a noite cair. Não havia respostas fáceis para o que tinham passado, mas eles aprenderam a viver com a dor e a acolher a esperança. Carmen sabia que ainda havia muito para descobrir, mas ela estava pronta. Pronta para aceitar o que viesse, um dia de cada vez. Talvez seja isso que significa viver, mãe, Carmen disse suavemente. Aceitar e seguir em frente. Dona Alice sorriu, seus olhos cheios de amor. Sim, filha, e isso é o suficiente. Carmen olhou para sua irmã e para seu pai. Eu amo vocês. Muito. E naquele momento, os quatro se abraçaram. Um vínculo inquebrantável que nada poderia separar. Vamos, meninas, Dona Alice chamou de dentro da casa. O chá está pronto e precisamos nos aquecer para a longa noite que nos espera. Carmen, Ana Beatriz e seu Marcos seguiram em direção à porta, suas mãos entrelaçadas, seus corações ligeiramente mais leves. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas estavam prontos para enfrentá-lo juntos. Vamos, todos nós, Dona Alice repetiu. Vamos seguir em frente juntos. E assim, com uma nova determinação, a família de Carmen entrou na casa, prontos para o que viesse, um passo de cada vez. Porque no final, o que importa mesmo é estarmos juntos, sempre. Desafios e encontrar um novo caminho. Gostou da nossa história emocionante? Se você se identificou com a jornada de Carmen e sua família, não se esqueça de dar o like neste vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras. Comente abaixo suas reflexões sobre a resiliência e a importância do apoio familiar. Queremos ouvir sua opinião. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares
para espalhar um pouco de esperança e amor. Até a próxima!